Olá, meus caros amigos e amigas, você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 71. Estamos entrando dentro da parte do Livro dos Espíritos em que se estuda inteligência e instinto. E Allan Kardec perguntou aos espíritos: a inteligência é atributo do princípio vital? E os espíritos responderam: não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Portanto, um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. E ele continua aqui: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos que lhes dá, como pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Então, na pergunta número 71, os espíritos separam o que é princípio vital. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Não agora nessa parte da evolução. Porque o princípio vital que dá a vida, que permite que o princípio inteligente se una a uma forma orgânica de vida, mas não sendo ainda esta forma orgânica de vida suficientemente desenvolvida para que se torne individualidade e consciência, não há como o princípio espiritual tornar-se individualidade e inteligência em uma planta, em uma árvore, porque ela ainda não se desenvolveu o suficiente, ainda não tem um sistema nervoso, ainda não tem um cérebro que permita que o princípio espiritual revele a sua inteligência. Porque Deus, quando criou o universo, Ele criou o princípio espiritual e o princípio material, e fez com que o princípio espiritual se ligasse ao princípio material, para que ele pudesse desenvolver-se ao longo de bilhões de anos de evolução e tornar-se individualidade e consciência. Mas nessa fase da evolução, quando ainda se é, mesmo na forma vegetal ou animal ainda muito rudimentar, onde não há individualidade, onde ainda não há consciência de si mesmo, o princípio espiritual que liga-se a essas formas primitivas de vida e dá a ela a vida e doa a ela a vida através do princípio vital, estas formas de vida, sejam vegetais ou animais, que ainda não têm o desenvolvimento, ainda não conseguem manifestar inteligência. Elas são dotadas de uma inteligência instintiva, que é oriunda do princípio espiritual ligado à matéria, que obedece padrões instintivos de comportamento e de estruturas que se desenvolvem como uma corrente onde os elos são compostos exatamente de cada espécie, seja do reino vegetal, seja do reino animal. Porque Deus planejou de uma certa forma que o princípio espiritual só se tornasse espírito através da sua ligação com a matéria. Ele precisava usar a matéria. Ele planejou assim. Nós ainda não sabemos por quê, mas foi assim que foi planejado. Porque Deus criou o princípio espiritual e criou o princípio material. Nem o princípio espiritual era espírito e nem o princípio material era matéria. Mas quando um se ligou ao outro, a matéria foi dotada de uma inteligência latente. E essa inteligência latente, ela se revela na extrema organização do subatômico e do atômico. As partículas e os átomos se comportam de maneira inteligente, mas ao mesmo tempo o princípio espiritual ligado ao princípio material permitiu que o princípio espiritual desenvolvesse em etapas muito ligadas até se tornar individualidade e consciência.
Por isso, a inteligência é um atributo do princípio espiritual. E o princípio espiritual cria vida através do princípio vital, embora sejam organizações independentes. O princípio espiritual, por exemplo, continua sendo princípio espiritual. Mas o princípio vital só existe quando há necessidade do princípio espiritual ligar-se a alguma forma de vida orgânica. Então ele cria o princípio vital. E desenvolve-se exatamente com esta ligação através dos corpos orgânicos. Etapa por etapa, espécie por espécie, até adquirir individualidade e consciência. A ponto deles dizerem que existem os seres inanimados constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. Estes são os minerais, a matéria bruta. E existem os seres animados que têm vida, que não pensam e são formados de matéria e dotados de vitalidade. Porém, são destituídos de inteligência. Você vê aí, principalmente, o reino vegetal inteiro. E existem os seres vivos pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, porque tem o princípio vital, e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Então nós somos dessa espécie. E existem os animais muito próximos de nós, com princípios inteligentes muito desenvolvidos. Os gorilas, os chimpanzés, que estão muito próximos de nós. Nós compartilhamos mais de 99% do nosso DNA com os chimpanzés. Estamos muito próximos evolutivamente deles. Mas um chimpanzé, o orangotango, o macaco bonobo, vai passar por etapas, vai se tornar primeiro humanoide, como nós, há 7 milhões de anos atrás, também fomos humanoides, desenvolvemos em inúmeras espécies humanoides, até chegar a 200 mil anos atrás, quando evoluímos para o Homo sapiens. São tempos muito curtos de evolução até chegarmos onde chegamos. E a evolução desencadeia num certo processo que diz que quanto mais você evolui, mais rápido você evolui. Nós demoramos bilhões de anos para chegar a 200 mil anos atrás. E demoramos apenas 200 mil anos para chegar ao nível de tecnologia que nós temos hoje. Então evoluímos apenas de princípio vital para instinto, do instinto para a inteligência. E estamos a caminho de uma inteligência racional, que nos ligaria aos anjos, pessoas absolutamente irracionais, capazes de pensar com clareza, sem o componente do instinto a dominar a nossa razão. E aí poderemos viver num mundo onde haja a razão plena. E então iremos habitar num mundo onde precisaremos de poucas leis, porque as pessoas racionalmente já irão agir corretamente com suas obrigações, com seus deveres, onde o princípio de que o meu direito termina onde começa o direito do outro, não precisará ser sob a imposição de uma lei que irá me punir se eu não cumprir uma regra tão básica, que eu não precisaria de leis para poder regular, onde o sinal vermelho de uma avenida não precisará multar ninguém, porque ali já está inserido o princípio de que se o sinal está vermelho é para parar. Não precisaria haver uma punição, porque o ser consciente não avança o sinal vermelho nunca. E o ser inconsciente é que faz isso, porque ele não consegue raciocinar. Ele é instintivo, irracional, ele não se importa em causar sofrimento para os outros. Então ele avança o sinal vermelho. E este sinal vermelho está em todas as etapas de nossa vida, não só lá no semáforo, não. Está quando avançamos todos os limites que tentam impor a nossa realidade e a realidade dos outros, sem razão nem consciência. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.